pessoal, boa tarde. Eu estou devendo um vídeo sobre as impressões da Ultra já tem algum tempo. Eu gravei as primeiras impressões com aproximadamente 500 quilômetros, não, 200 e poucos quilômetros. Agora estamos com, deixa eu ver aqui, estamos com 13.200 quilômetros rodados. E quero eu acreditar, já é tempo suficiente para a gente poder passar adiante as impressões mais definitivas acerca da Harley-Davidson Ultra Glide Classic. Estou chegando inclusive de Fortaleza agora nesse momento, 230 quilômetros, andando na cidade antes de sair, pegando o sol de meio-dia, quer dizer, estou colocando isso para mostrar que as condições são as mais cansativas possíveis. Iríamos na faixa de 80 a 90 por hora, o que resulta na prática em cerca de 2 horas e 50, quase 3 horas em cima da moto, sem parar. Se tivesse numa moto speed ou numa naked, dificilmente a gente conseguiria fazer um deslocamento com essa duração toda sem pedir arrego. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu estava com garupa. Dificilmente a garupa conseguiria ficar em cima dessa moto e sair depois andando sem que fosse içada com um guindaste. Então, em termos de conforto, realmente não tem igual. A moto é extremamente confortável, principalmente quando a gente usa o apoio lombar. E eu costumo dizer que a moto é mais confortável que um carro para quem está dirigindo. E de fato é. Você não vê o tempo passar e a coluna não ressente absolutamente nada. Quando muito, o bumbum, apesar do banco ser bastante macio, o bumbum ressente um pouco. Mas para isso a gente dá uma esticadinha e no final você consegue fazer esse deslocamento sem a necessidade de parar para recarregar as baterias. Bom, eu penso que isso só é possível numa Touring. Em outro tipo de moto você não teria condições de fazer esse tipo de proeza. Então, em relação ao conforto, basicamente é isso. A posição de pilotagem é muito boa, a motocicleta em ordem de marcha é absolutamente harmônica, leve. Você não sente, claro, você não vai forçar a moto para ela fazer as coisas, né? Você, com texto aqui, a moto faz exatamente o que você pretende. E o fato de possuir piloto automático, hoje eu estava comentando com minha esposa isso, tanto em carro quanto em moto, hoje eu sou dependente do piloto automático, porque é automático na minha cabeça, né? Eu coloco na velocidade de cruzeiro, ligo o piloto automático, o barulho ali fora, ligo o piloto automático e está resolvido o problema. E existe uma coisa que a gente faz, que um dia desse eu fiz até na frente da polícia rodoviária, foi feio pra caramba. Tinha um carro da polícia bem atrás, que estava andando e coloquei o piloto automático e quase com um ato contínuo, você liga o piloto automático e tira as duas mãos do volante, do guidão, né? E sem querer a gente acaba fazendo isso, ela se mantém muito estável, então quase que você pode ir sem colocar a mão no guidão. Claro que as regras de segurança mandam não fazer isso, mas é possível fazer porque permite isso. Então são duas coisas que ajudam bastante. Outro fator que ajuda bastante no quesito conforto, o motor não vibra absolutamente nada comparado com as outras Harleys. Isso tem uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. A parte boa é que a moto se torna extremamente confortável, silenciosa e confortável. Você escuta o som, se for o caso de não estar usando o intercom, você nos alto-falantes a 120 por hora, você escuta apenas a música, não escuta barulho de mais nada, não escuta vento, não escuta motor, não escuta nada. Esse é um aspecto que é bastante positivo. O aspecto negativo é que eu sinto uma falta danada do barulho e da batida do motor 103, esse aqui é o motor 107, né? Milwaukee 8, e eu sinto uma falta danada do motor 103. E tinha também uma Sport 1200, que no caso do 103 é um Twin Cam, e no caso da Sportsters era um 1200 Evo, que também tinha uma batida mais Harley ainda, mais
mais gostosa de ouvir, é só o que eu sinto falta. Mas em termos de conforto, não tem igual, o negócio é bacana pra caramba. Em termos de consumo, eu, minha esposa, nós andamos em torno de 90, coloco pelo automático 90, vamos a 90. Claro, tem as acelerações, os pedacinhos de cidade e tudo. Essa moto está fazendo 20 km por litro, o que com 24 litros, 23 litros usáveis, me dá uma autonomia bastante segura, né? Em termos de desempenho do motor, muito bom. Você não precisa reduzir para fazer ultrapassagem, embora o bom senso mande colocar um pouco mais de rotações. Andando a 80, 90, nós estamos a cerca de 1900 RPM. Ali é só torcer o cabo que ela imediatamente, em sexta marcha, ela dá um saltão e você consegue sair da situação de perigo. Mas se for fazer do jeito certo, colocando essa moto aí em torno de 2.500, 3.000 RPM e fazendo aceleração, tem que avisar a garupa para a garupa não cair, porque ela tem uma retomada muito significativa. Estabilidade, extremamente estável. Harley faz curva, né? Principalmente o chassi Touring com a suspensão nova. Você curva essa moto, ela não oscila, ela responde bem e é bastante ágil. Em relação a freios, outro dia inclusive eu tinha uma situação de emergência e o ABS dela é um ABS combinado, o que é até muito bom numa moto com 450 kg, e os freios são muito bons. Além de permitir uma parada numa distância muito curta, não há travamento, se necessário, embora não seja recomendável, é possível até pequenas mudanças de trajetória na frenagem de emergência. Por que isso? No carro, o ABS foi projetado inclusive para você frear e fazer a curva ao mesmo tempo. Na motocicleta não. Em função da precessão, em função de uma série de coisas que acontecem, o mecanismo do ABS fica maluco. A Harley tem um CD que informa tudo isso, CD esse que ninguém tem a curiosidade de assistir. E o ABS de qualquer motocicleta foi feito para você frear a moto com a moto endireitada. Ela deitada, ela vai fazer pequenas travadinhas que podem te jogar no chão. Isso nós já vimos acontecer com amigos nossos em BMW, RS 1200, já vimos acontecer isso em Fat Bob, já vimos acontecer em Fat Boy, eu já tive pequenas travadas em determinada situação também na chuva com a Fat Boy, e assim vai. Mas de qualquer forma é um freio bastante dimensionado. Em relação a calor, em ordem de marcha você até que não sente o calor não, até porque ela tem os defletores e isso te dá uma proteção relativa. E não tem o tanque de óleo, já que o cárter é molhado, você não fica sentado em cima do tanque de óleo, que acontece na Fat Boy, que isso te cozinha o saquinho, né? Essa aqui isso não acontece. Mas no trânsito urbano, olha, não tem jeito. São 1.740 centímetros cúbicos de deslocamento, esse negócio funcionando, é claro que vai gerar um calor fenomenal. Então você começa a ressentir no trânsito, você vai ressentir um pouco esse calor que sobe. Já em ordem de marcha, não, absolutamente tranquilo. Trânsito urbano, se na estrada é perfeita, no trânsito urbano você já sente um pouco. Dá para pegar corredor? Dá, mas dá trabalho, não vale a pena. Ela é muito larga e você tem que ficar desviando de retrovisores. Além do mais, em baixa velocidade, por ser uma moto pesada, você perde muito em agilidade para fazer as coisas, escapar das situações críticas. Então, no trânsito, com essa moto, eu me comporto como carro. Eu entro atrás dos carros mesmo e estaciono em estacionamento de carro, seja no shopping, seja na rua. Não paro atravessado, porque já aconteceu isso comigo no passado com a Fat Boy. Parei como moto, né, a 45 graus, e um cidadão, ao estacionar, bateu na moto, jogou a moto no chão e danificou o mecanismo da trava. Foi basicamente isso, R$13.000 de conserto. Felizmente tinha seguro, né?
E o cordão-advocado ficou depois até pé da vida depois, porque a seguradora foi atrás dele, como a gente já sabia que aconteceria. Mas, de qualquer forma, eu não paro mais como moto porque ela é muito comprida, então fica sobrando, se eu parar no meio fio, fica sobrando um tanto assim de moto para fora comparado com o carro, e isso expõe a motocicleta. Então também estaciono como carro e no trânsito me comporto como carro. Isso é um grande inconveniente, né? Também você, quando vai estacionar nos lugares, você tem que saber exatamente onde você estaciona, porque dependendo de onde você estacionar, você não tira a moto. Essa aqui não está equipada com marcha ré. Se tiver uma pedrinha em cima da roda, você não consegue tirar, precisa de ajuda de outras pessoas. Outra coisa também, se ela tiver com uma inclinação um pouquinho maior para cá, apesar de que tem um artifício que você usa, e esse artifício é virar o guidão ao contrário para tentar levantar a moto. Mesmo assim é muito pesado, dependendo de como tiver, você não tem perna para levantar, precisa de ajuda para isso acontecer. Então não é uma motocicleta que você sai daqui, vai ali na cidade, dá uma paradinha ali e resolve alguma coisa rápido. Você acaba utilizando um estacionamento de carro. Em alguns lugares ainda existe gente que vem criar casos com isso, e fala: escuta, meu amigo, estou pagando a vaga de carro, qual o problema? Né? Não, porque a moto vai cair, vai bater na porta do carro, e a porta do carro vai abrir e vai bater na minha moto. Né? Meu IPVA é maior do que o seu, o valor da moto é maior do que o seu, e é uma coisa que é uma argumentação que as pessoas não gostam, mas a verdade é essa. Então, de modo geral, o que eu diria em resumo sobre essa moto? Extremamente confortável, extremamente cara, poderia ser mais barata. O seguro dela é relativamente barato em relação ao valor segurado. Muito confortável na estrada, um tanto quanto desajeitada no trânsito urbano. Bastante econômica, com um desempenho muito bom, com freios perfeitos. O infobox dela que é um boombox da Bose, tem uma qualidade absurda, tanto no som direto quanto nos fones. A potência não é suficiente, né? Mas no modelo CVO já vem com um amplificadorzinho para aumentar ainda mais o barulho que isso faz. O GPS dela foi atualizado agora há pouco, é bastante barulho fora, passando uma coisa barulhenta. O GPS foi atualizado, inclusive estou em Acaraú, no litoral oeste do Ceará, que é uma cidade assim relativamente inexpressiva perante o mundo, né? Se você considerar o universo da Harley, que é centrado na América do Norte, e Acaraú está mapeada, quase toda mapeada na versão nova do GPS. A Ceará 085, a maior parte dela está mapeada, mas para isso existe a possibilidade de você gravar o itinerário que você faz e o sistema depois incorpora isso automaticamente, de forma que você, tendo passado pelo caminho uma vez, ao programar a nova rota, ela utiliza aquele caminho que você utilizou anteriormente, com isso o problema está resolvido. Então, basicamente, como segundas impressões, é isso. É uma moto que vale a pena se ter. O que eu gostaria então, para ficar completo mesmo, eu penso que pegando o que a Fat Boy tinha de bom, pegando o que a Sportster tinha de bom, uma Dyna Custom, para poder complementar e fazer as coisas dentro da cidade, seria perfeito, e essa aqui com a esposa para fazer os passeios superiores a 60 km. Eu estava devendo essa impressão. O disclaimer, não tem nada a ver com Harley, pelo contrário, eu tenho uma bronca da Harley que vocês nem imaginam, pela qualidade das coisas, apesar de que eu tenho uma bronca da Harley, mas eu tenho que falar que a Outstar em São Paulo, de modo geral, as Outstar são muito prestativas. Eu estou no Ceará e tirando manutenção, que eu tenho que levar a moto, mas o que eu preciso de peças, se eu preciso de alguma coisa, eu recorro à Outstar em São Paulo, que em uma semana ela coloca a peça que eu preciso aqui em Acaraú, ao passo que Fortaleza
faltando um pouquinho de... é isso. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.